Bem-vindos a mais uma aula da banca Avança, em preparação para o concurso de Paraty ou outros concursos realizados por essa banca. Vamos a mais uma aula cobrindo o conteúdo de geometria. Talvez eu faça só mais uma aula de geometria, tá? Vocês tinham pedido muito sobre as questões de geometria, então por isso eu foquei nelas primeiro. Já fez uma lista à parte que está disponível lá no canal do Telegram. Vou buscar lá, entrar no canal, clicar lá na descrição, né, do canal, procurar nas abinhas, tem umas abas, e vai estar ou arquivos ou files, né, se o Telegram tiver em inglês. Vou procurar o material já postado. E aí você vai poder achar essas listas, incluindo essa de geometria, para o concurso de Paraty, cobrindo o edital de Paraty. E aí eu tenho selecionado algumas das questões e feito a resolução explicadinha aqui. Não será possível resolver todas as questões da lista, de nenhuma das listas, né? São centenas de questões. Porém, é bom que você tome como base as aulas para conseguir resolver as que eu não resolver em aula. E, caso tenha dúvidas, eu também criei um grupo onde vocês poderão postar essas dúvidas dessas listas. Esse grupo, o link para entrar nesse grupo está no canal do Telegram também. Então, o canal é uma coisa, o grupo é outra, tá? No canal, vocês não conseguem mandar mensagens, nem nada do tipo. Só visualizar, responder enquete quando eu crio. Mas no grupo vocês poderão interagir, poderão postar dúvidas. Às vezes fica mais rápido e mais acessível eu conseguir responder durante a semana, o dia a dia, né, as dúvidas postadas lá, do que fazer vídeos propriamente sobre. Então vai ser mais um meio de a gente reforçar nossos estudos. Uma forma diferente de interagirmos. Também estou começando uma agenda para aulas particulares. Para você que quer ou precisa de uma ajuda mais próxima em algum assunto específico e você gosta da minha maneira de trabalhar, temos essa possibilidade agora, tá bom? Estou começando bem aos poucos, mas vamos chegando lá. É isso. Muito obrigado pela sua atenção. Já somos 500 inscritos no canal. Eu só tenho a agradecer pela participação de vocês. Muito obrigado e bons estudos. Questão 76. Uma bandeirinha de São João tem o formato definido na figura abaixo. Aqui é a bandeirinha. A distância entre os pontos D e E é 10 cm e a distância entre os pontos DC é 30 cm. O ponto B marca o ponto médio do segmento DC, assim como o ponto F marca o ponto médio do segmento DE. O segmento AB é paralelo ao segmento DE e o segmento AF é paralelo ao segmento DC. Indique a área dessa bandeirinha. Então vamos reunir as informações. O segmento DE mede 10. Como está tudo em centímetro, todas as informações foram dadas em centímetros e a resposta está em centímetros também, não vou me perturbar em ficar escrevendo centímetros para indicar a medida, tá bom? Vamos apertar as mãos nisso. O segmento DC é 30. O ponto B marca o ponto médio do segmento DC. Então aqui está o segmento DC que mede 30. O ponto B é um ponto médio desse segmento, ou seja, se ele é ponto médio, ele divide esse segmento em dois pedaços iguais. Isso que significa ser ponto médio. Então, se B é ponto médio DC, isso significa que o segmento BD é igual ao segmento BC, que é igual à metade do segmento DC. Se DC é 30, então a metade de 30 é 15. Logo, DB é igual a BC, que é igual a 15. Então, o mesmo raciocínio para o ponto F, dividindo ao meio o segmento DE. DE mede 10. Então, DF é igual a FE, que é igual a metade de 10, 5. O segmento AB, cadê AB? Aqui, ó. Esse segmento é paralelo ao segmento DE. Aqui está o segmento DE. Como é que a gente anota isso? Assim, ó. AB é paralelo ao segmento DE. E também AF é paralelo ao segmento DC. E é ele que é a área. Bom, com todas essas informações, a gente consegue deduzir que se a gente estender esse segmento aqui, ó, a gente vai dividir essa bandeirinha ao meio certinho, né? Vou apagar essas outras coisas aqui. De modo que essa área é igual a essa daqui. Então a área da bandeirinha seria a soma dessas duas áreas. Eu também posso calcular da seguinte maneira. Eu estendo isso aqui, ó, e divido essa bandeirinha sendo esse retângulo. Percebe que esse ponto que vai chegar aqui, vamos chamar de ponto M, ele também vai ser segmento desse ponto médio desse segmento aqui, ó, porque ele está fazendo uma reta com o ponto B, um segmento com o ponto B,
bem alinhadinho, de modo que ele traça o segmento, o ponto médio aqui também. Se a gente continuar essa extensão aqui desse segmento AB, certo? É isso que a gente está fazendo. E aí, eu poderia fazer o cálculo dessa área. Hoje está difícil aqui, não quer desfazer, tem que ficar desfazendo manualmente. Sendo esse retângulo mais a área desses dois triângulos, que, sem muito esforço, consegue se provar que eles são congruentes. Uma vez que a gente já definiu que, já percebeu, se a gente traçar essa linha aqui, essas metades são iguaizinhas. Então você pode escolher o seu plano de ataque. E como esses dois triângulos são retângulos, porque aqui, ó, ele forma um ângulo reto. E isso aqui é uma meia volta, então tem que ter 180 graus. Se eu já tenho 90 aqui, desse lado também tem que ter 90. A mesma coisa aqui. Esse lado é igual a esse, e esse lado aqui é igual a esse aqui, ó. Então percebe que a congruência deles tá pelo critério lado, ângulo, lado, nessa correspondência. Então aqui, o problema acabou. Você tem várias maneiras de abordar e de se calcular a área dessa bandeirinha. Você poderia ainda fechar essa bandeirinha aqui, ó, e formar um grande retângulo. E aí você calcula a área desse retângulo, aí você descobre a área desse triângulo aqui e desconta a área desse triângulo da área do retângulo grandão que você inventou, que você construiu aqui. Isso também daria a área da bandeirinha. Então aqui, ó, esse lado a gente achou que mede 15. Aqui vai medir 10. Então essa primeira área vai ser 10 vezes 15, a área de um retângulo. Ela vai medir 150. 150 centímetros quadrados, né? Agora a gente acha a área de um desses triângulos e depois multiplica por 2, porque eles são iguais. O segmento BC mede 15 e o segmento AB mede metade do DE, né? Eu não anotei essa informação. Ah, eu anotei a de cima, né? Isso aqui é igual a AB também. Mede 5. Então a área do triângulo retângulo é o produto dos catetos, né? Dividido por 2. 15 vezes 5 dividido por 2. Só que a malandragem, eu vou chamar de área 2 a área dos dois triângulos já somados. Por quê? Porque isso aqui seria a área de um triângulo. Só que isso aqui vai dar um número quebrado. Então, eu já vou multiplicar por 2 isso aqui, que aí 2 vezes a área desse triângulo é a área dos dois triângulos, certo? E aí eu vou somar com a área 1 e pronto, achei a área da bandeirinha. Porque eu fazendo assim, eu já consigo cortar isso aqui, ó. E aí só faço esse produto de 15 vezes 5. Então 2 vezes a área 2 vai ficar 15 vezes 5, que é igual a 75. Aí é só somar essas duas crianças, que a gente tem a nossa resposta. A área total vai ser 150 mais 75, isso é igual a 225 centímetros quadrados. A gente sempre trabalhou com centímetros o tempo todo. Gabarito letra B. Questão 78 da nossa lista de geometria. Observe a figura abaixo. Essa figura aqui. A área total da figura em centímetros quadrados é de... Então, eu tenho que achar a área dessa figura. Bom, a maneira mais simples que conseguimos pensar é em dividi-la em 3 pedaços. Nesse triângulo retângulo, nesse triângulo retângulo e mais esse retângulo aqui. Então a soma dessas 3 áreas vai ser a área da figura. Vamos chamar aqui de A1, aqui de A2 e aqui de A3. De modo que o que a gente quer saber é a área total, chamar de AT. Então AT vai ser A1 mais A2 mais A3. Esse é o plano. Então agora, se você não tinha conseguido resolver, entendeu qual é o plano, pausa e tenta fazer por conta. Bom, vamos analisar por partes, né? A1. A1 vai ser igual a esse segmento BD, ó, B e D, que eu sei que é 20, vezes 15 sobre 2. Então aqui está a base, posso considerar isso aqui a base, e aqui a altura. No triângulo retângulo, para ficar mais fácil, você pode entender que a área é cateto vezes o outro cateto sobre 2. Para o triângulo retângulo é mais certeiro entender dessa forma. E por curiosidade, como essa banca gosta muito, esse triângulo aqui, ó, BCD, é um triângulo pitagórico, daquele tipo 3, 4, 5. É um múltiplo do triângulo 3, 4, 5, a gente já falou isso em aulas anteriores. Então a gente teria o terno pitagórico 3, 4, 5. Esse ali seria o 3, 4, 5 multiplicado por 5, né? Que ficaria 15, 20 e aqui 25. Por que eu sei que ele é 20? Aqui, ó, esse segmento deslocado para cá, ó, tem a mesma medida desse. Beleza. Então, nossa área 1 vai ficar 15 vezes 20 sobre 2.
A área 1 vai ser 15 vezes 10, igual a 150, a unidade é centímetros. As alternativas também estão em centímetros, então deixa tudo assim. Então achamos a área 1. Agora, a área 2. A área 2 é mais fácil, né? Um retângulo que é base vezes altura. 20 vezes 8. Então a nossa área 2 é 160 centímetros quadrados. E a área 3? A área 3 a gente tem um triângulo retângulo isósceles, porque esse cateto é igual a esse cateto aqui, ó. E aí eu te pergunto, por curiosidade, qual é a medida desses ângulos aqui? A soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer triângulo, é sempre 180. Se aqui eu já tenho 90 graus, sobra a esses dois que eles somem 90 graus. E como isso aqui é um triângulo retângulo isósceles, faz com que esses dois ângulos sejam iguais. Então você tem dois ângulos iguais que somados medem 90 graus. Então cada um mede a metade de 90 graus, ou seja, 45. A área desse aqui vai ser cateto vezes cateto sobre 2. 8 vezes 4, 32 centímetros quadrados. Pronto. Agora é só jogar lá naquela primeira relação que a gente vai obter nossa resposta. Então a área total, 150 mais 160 mais 32. 342 centímetros quadrados. Gabarito letra I. Questão 79. Um hexágono regular pode ser formado com 6 triângulos equiláteros de lado A. Indique a área deste hexágono. Bom, aqui ele nos ensinou que o hexágono regular pode ser formado com 6 triângulos equiláteros. Isso aqui não precisaria nem ser dito. Já é o que se espera saber quando se trata de um hexágono regular. Regular é quando um polígono, isso serve tanto para hexágono quanto para qualquer polígono regular, quando as medidas de todos os lados desse polígono são iguais. Então, um hexágono regular, a gente sabe que o hexágono tem 6 lados, e como ele é regular, esses 6 lados vão ter a mesma medida. É isso que significa a palavra regular, definindo o polígono. E aí, o hexágono pode ser composto por 6 triângulos equiláteros. Se você pegar 6 triângulos equiláteros iguais, obviamente, e posicionar eles de uma certa maneira, você vai conseguir formar um hexágono. Ele fala que o lado desses triângulos mede A, e ele pede a área do hexágono. Então, muito provavelmente, provavelmente não, né? É o que vai acontecer. A gente vai achar a área em função de A, desse valor A. Isso aqui é uma incógnita, eu não sei quanto mede A, mas eu vou ter que achar a área em função de A. Então, na minha resposta vai ter, sei lá, alguma coisa vezes A, e isso vai ser a medida da área. É claro que ficaria mais fácil de cravar isso se não tivesse esse erro de formatação aqui na questão, nas alternativas, que vai exigir um pouco da gente de paciência e resiliência. A vida não é um morango, então erros acontecem. Isso aqui é um problema, mas não impede que a gente resolva a questão. Só vai exigir um pouco mais de calma. A gente vai primeiro, então, ignorar esse erro, vai resolver a questão, e depois a gente volta para cá para as alternativas. Ah, mas como é que eu vou saber o que significa aquilo? Como é que eu vou conseguir marcar a alternativa certa? Bom, isso aí é um problema para o final da resolução. A gente tenta aplicar um bom senso, tenta aplicar uma lógica de dedução e ver se consegue resolver. É bom que a gente pratica um pouco de resiliência. A questão não tem o desenho, tá? Esse aqui é o que estou inserindo. Esse aqui é um hexágono regular. O que acontece? A gente já sabe que isso aqui são os vértices, esses pontos que ligam os lados do polígono. Se eu pegar um vértice e conectar ao seu oposto e fazer isso com todos, ó, é um pouquinho aqui, mas deu para entender a ideia, né? Percebe que esses formou 6 triângulos e, por definição, esses 6 triângulos são congruentes e equiláteros. Sabemos que um triângulo equilátero é formado por 3 lados iguais, de mesma medida, e 3 ângulos de mesma medida. Também sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, se eu tenho 180 dividido em 3 ângulos iguais, eu tenho 180 dividido por 3, que é 60. Cada ângulo desse mede 60 graus. E como esses 6 triângulos são iguais, eu poderia estender esse raciocínio a todos os outros 5 triângulos. Mas eu vou me prender a um. Ele fala que o lado desses triângulos mede A. Então aqui, por exemplo, mede A. Porém, como é um triângulo equilátero, aqui também vai medir A. Afinal, esse aqui também é um lado do triângulo. E aqui também. Então eu achei que a medida do lado desse hexágono regular mede A também.
Então qual que vai ser a ideia? Como é que eu vou calcular a área desse hexágono? Eu vou calcular a área de um desses triângulos. E depois eu vou multiplicar pelo número de triângulos que compõem o hexágono. Assim eu vou achar a área do hexágono. Vou achar a área de um triângulo, depois multiplico esse resultado por 6, que eu vou achar a área do hexágono. Entendeu a ideia? Já que ele é composto por 6 desses triângulos e eles são iguais. Então a área do triângulo é a mesma coisa que a área desses 6 triângulos. Ou a área do hexágono é a mesma coisa que a área desses 6 triângulos. Essa que é a ideia. Se você entendeu, você pode pausar e tentar resolver. Bom, a partir daqui tem 2 caminhos, tá? A gente já viu até aqui como calcular a área de um triângulo de 2 jeitos. Do jeito mais comum, que é a base vezes a altura sobre 2. No caso do triângulo retângulo, é mais fácil entender cateto vezes cateto sobre 2. E também vimos uma maneira não tão comum, que é o teorema de Herão, usando o semiperímetro. Você conhece a medida de todos os lados do triângulo, você pode aplicar o teorema de Herão para achar a área desse triângulo. Quem está acompanhando as aulas na ordem até aqui já viu essas 2 maneiras. Há uma terceira, que é o teorema das áreas. O teorema das áreas, ele diz o seguinte, deixa eu ver. Eu tenho um triângulo aqui, pode ser um triângulo qualquer, tá? E eu conheço o seguinte, eu conheço esse ângulo, que eu vou chamar de alfa, e eu conheço a medida desses lados aqui, ó, B e C. Então eu conheço 2 lados desse triângulo e conheço o ângulo formado por esses lados. Atenção nisso. Eu conheço 2 lados desse triângulo e o ângulo que esses 2 lados formam. Se eu tenho essa situação, eu posso aplicar o teorema das áreas para achar a área desse triângulo. A área vai ser dada pelo semiproduto desses 2 lados e o seno desse ângulo. Semiproduto é a mesma coisa que eu fizer o produto e dividir por 2. Então, dividir por 2 é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre 2. E aí eu vou multiplicar também a medida dos 2 lados e a medida do seno do ângulo que esses 2 lados formam. Então atenção nisso, não é qualquer ângulo, tá? Seno, no caso aqui eu chamei de alfa, seno de alfa. Então esse é o teorema das áreas. E percebe que poderia ser usado aqui para calcular a área de um desses triângulos. Eu conheço a medida do lado. Ah, não conheço não. Ele chamou de A? Beleza. Mas como a resposta vai estar em função de A, não tem problema trabalhar com essa incógnita como se ela fosse um valor conhecido. Então, eu aplicaria o teorema das áreas aqui, ó. Eu tenho que a área desse triângulo aqui vai ser o semiproduto, ou seja, o produto dos 2 lados mais vezes o ângulo, o seno do ângulo que eles formam, dividido por 2. A gente vai ter o lado, esse lado aqui A, vezes esse outro lado aqui A, vezes o seno do ângulo que eles formam. No caso de um triângulo equilátero, eles estão formando um ângulo de 60 graus. Então, eu vou ter aqui essa situação. Então, eu tenho aqui minha área é igual a ao quadrado vezes o seno de 60 graus, tudo isso sobre 2. O problema para essa fórmula é você não saber o seno do ângulo. Se for um ângulo notável, você tem que saber de cor aquela tabelinha do 30, 45 e 60. Se não for um ângulo notável, talvez ele informe no enunciado, dê alguma espécie de tabela lá, seno de não sei quanto é tanto, para você usar essa informação. Em alguns casos também vai ser possível deduzir. Só que o seno de 60 não é tão difícil de se decorar. A gente sabe pelaquela musiquinha que tem aqui no canal, um vídeo com ela. Eu acho que é um shorts. Aqui no YouTube ou no Instagram. Eu sei que eu postei um dos 2. Uma musiquinha para você decorar essa tabela dos ângulos notáveis, do seno, cosseno e tangente. Então a gente sabe que o seno de 60 graus equivale a raiz de 3 sobre 2. Tudo isso aqui dividido por 2. Então olha só, tenho essa galera aqui sendo dividida por 2. É a mesma coisa que eu fazer eles sendo multiplicados pelo inverso de 2, por 1 meio. Então a gente tem que a área de um triângulo, eu vou colocar aqui, né, do triângulo. A área de um desses triângulos é A ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 4. Agora, a área do hexágono vai ser o quê? Vai ser 6 vezes isso dali. Vai ser 6 vezes o A. Então vai ser 6 vezes A quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Aqui eu posso simplificar por 2, em cima e embaixo, e fica 3 e aqui 2. Então eu tenho que a área do hexágono é igual a 3A quadrado, raiz de 3 sobre 2. E agora,
quando eu vou buscar lá nas alternativas, agora sim eu me preocupo em tentar entender esse erro aqui de formatação e ver se eu consigo deduzir. Procurando a mais próxima do que a gente achou no resultado, vamos entender que esses dois símbolos aqui, eles estão significando a letra A. E claro, não é o único erro de formatação, de digitação, porque isso aqui não é 32. Na verdade, aqui ele quis dizer raiz de 3 dividido por 2. E esse 2 aqui também, ele não compõe esse número aqui embaixo, ele é o expoente 2. É o expoente de A. Então a nossa alternativa, fazendo esse Sherlock Holmes aqui, é a letra C. Que a letra C vai ter aqui 3A, isso aqui significa o A, elevado a 2, multiplicando raiz de 3 sobre 2. Ah, mas isso é forçar muito a barra. Sim. O site teve um problema para postar essa questão, mas não era um impeditivo para resolvê-la, tá? Então, é isso, nem tudo é perfeito. Um outro jeito de resolver, sem ser por esse teorema das áreas, seria você achar a área desse triângulo pela base vezes a altura. Você acharia a altura do triângulo equilátero. E aí você multiplicaria por A, que é o valor da base, né? E dividir por 2, e aí você vai ter base vezes altura sobre 2. Essa altura aqui, você já sabe também, a gente já fez em outros vídeos, como calcular a altura de um triângulo equilátero. Chamando a altura de H, a altura vai ser o valor do lado do triângulo, vezes raiz de 3 sobre 2. E aí você substitui esse H lá naquela fórmula de base vezes a altura sobre 2. Como a base é A e o lado também é A, você vai ter toda a área em função de A também. E você vai chegar nessa mesma situação aqui. Questão bem bonita, onde é possível praticar vários conhecimentos e fundamentos da geometria plana, numa questão só. Então, bem rica. Questão 80. 5 amigos compraram uma pizza em formato circular e dividiram-na em 5 fatias iguais. Cada fatia é um setor circular da pizza original. Indique o ângulo de cada setor circular. Desenhe um círculo aqui. Bom, eu vou supor que eu vou achar o centro certinho aqui, né? Vamos supor que é aqui. O que é um setor circular? Lembrando que círculo é toda essa região aqui, tá? E circunferência é como se fosse a casquinha do círculo, essa linha em volta aqui. Um setor circular é uma parte desse círculo, setor circular. Percebe que ele gera um certo ângulo, ok? Então esse ângulo alfa, por exemplo, seria o ângulo desse setor circular aqui. Essa é a interpretação geométrica desse texto em português. Então ele disse, eu não sei como fazer manualmente isso aqui, tá? Que eles dividiram em 5 fatias iguais. Não saberia fazer isso manualmente aqui. E também não precisa. O que se precisa raciocinar é o seguinte. Quando eu tenho uma volta completa, eu tenho quantos graus? Eu tenho 360 graus. Pois é. E eles dividiram essa pizza em 5 pedaços iguais. Como eu falei, 2, 3... Vamos supor que esses pedaços estão iguais, tá? Tem 5 pedaços aqui. Supõe. Abstrai. Então aqui é alfa, alfa, alfa e alfa. Então você vai concordar que se eu somar todos esses ângulos, eu vou ter 360 graus. Então 360 graus, nesse caso, equivale a 5 vezes o ângulo alfa. E o ângulo alfa é justamente o ângulo de cada setor circular, que é o que ele quer saber. Então a nossa resposta vai ser dada só por resolver essa simples equação. Dividindo os dois lados por 5, eu vou sumir com esse 5 daqui. O 360 dividido por 5 vai ficar igual a 72 graus. Gabarito, letra A. Questão 81. Uma pizza de 8 pedaços faz cada fatia ter 45 graus de ângulo. Então, pego essa pizza circular, né? Divido em 8 pedaços iguais e cada fatia fica com 45 graus de ângulo do setor circular. Se quisermos dividir em 9 pedaços, qual deve ser o ângulo da fatia, de cada fatia? Vamos tentar refletir um pouco aritmeticamente, ou seja, só na interpretação matemática desses números. Se eu tenho um certo valor definido e divido ele por um certo número, aí eu obtenho um certo resultado. Me acompanha. Aí eu pego esse mesmo valor que eu dividi nessa primeira situação e divido ele por um outro número, só que por um número maior que o outro. Então o divisor, nesse caso, vai ser um número maior. Esse resultado vai ser menor ou maior que o resultado da primeira situação? Pois é, né? Por que eu estou sugerindo essa reflexão? Para você
ganhar repertório de pensamento. Na primeira situação, eu dividi um círculo em 8 pedaços. E a gente viu que um círculo tem, somando a volta completa, 360 graus. Então esse número determinado da minha reflexão é o 360. Na primeira situação, eu dividi ele por 8. E aí deu 45. Na segunda situação, eu vou dividir ele por 9. Esse resultado vai ser menor ou maior que 45? Igual a 45 é óbvio que não vai ser, porque teria que dividir por 8 para ser igual, né? Se eu mudei o divisor, vou mudar o resultado também. Só que eu quero saber se vai ser maior ou menor. E aí, exige uma interpretação matemática da situação. Se eu estou pegando o mesmo número e dividindo por um número maior, eu estou diminuindo o resultado, né? Se você tem 10 balas e vai dividir inicialmente em 2 pessoas, dá 5 para cada. Mas se você aumentar o número de pessoas com as quais você vai dividir as balas, vai diminuindo a quantidade para cada uma, certo? A mesma coisa. Tá, e daí? E daí que você já elimina 3 alternativas nesse raciocínio. E daí também? Quero resolver a questão. Eu sei, a gente vai resolver. A gente vai aplicar o mesmo raciocínio da questão 80, mas isso aqui é caso você tivesse sem tempo de resolver a questão, tivesse com muita dificuldade de resolver, talvez esse raciocínio, uma mera interpretação de divisão, você já consegue eliminar 3 alternativas. Então, supondo que você não fosse conseguir fazer essa questão na prova, você já aumentaria suas chances de acertar no chute. Que não seria totalmente chute, que minha definição de chute é você não ter ideia nenhuma e qualquer alternativa ser uma possível resposta para você. E não é o caso aqui. Mas, expandindo a definição para chute, isso aqui aumentaria suas chances de acertar sem propriamente resolver a questão. Mas vamos lá. Então eu já matei a charada, né? O plano é você dividir 360 por 9 e descobrir qual o ângulo de cada fatia, qual o ângulo correspondente a cada fatia. Então, o x, né, chamando x esse ângulo, vai ser 360 dividido por 9. E isso vai ser igual a 40 graus. Gabarito letra A. Questão 85. Considere um círculo cujo perímetro seja 30 metros. Considere ainda que o raio deste círculo pode ser dado pela equação raio igual a 2x menos 3. Qual o valor de x, considerando apenas os dados acima? E aí vem uma colher de chá imensa. Ele fala, para o cálculo do comprimento da circunferência, utilize a equação comprimento igual a 2π raio, sendo π igual a 3. 2π raio, 2 crianças, comprimento. Lembrando que isso aqui também pode ser entendido como perímetro da circunferência, só para consolidação de vocabulário. Sem perímetro seria um π raio só. Tá, né? Praticamente não deixou nenhuma diversão pra gente. Brincadeira, ele deixou sim. É que ele só poupou você de uma memorização, de decorar uma fórmula. Então vamos reunir as informações. O perímetro desse círculo, ou seja, a circunferência desse círculo, mede 30 metros. Então, C igual a 30 metros. Só que o perímetro da circunferência é igual a 2πr. E como esse π ele falou para igualar a 3, fica aqui 6 vezes o raio. Então, 6 vezes o raio é igual a 30 metros. E ele disse que o raio é igual a 2x menos 3. Qual o valor de x? E aí, qual que é a ideia? Melhorando isso aqui, essas informações, eu tenho que 6 vezes o raio é igual a 30. E que o raio é igual a 2x menos 3. Então você já viu o que vai dar, né? Primeiro, eu vou achar o valor do raio. E aí eu vou pegar esse resultado e jogar nessa segunda equação. Pronto. Aqui eu tenho um problema, uma equação com 2 incógnitas. Aqui eu não tenho problema, eu tenho uma equação com uma incógnita. Então eu sei o valor dessa incógnita, é só operacionalizar isso aqui. Se a gente dividir os dois lados por 6, a gente vai chegar aqui, o raio mede 5, caso metros, né? Aí agora a gente pega essa informação e substitui na fórmula de baixo, na equação de baixo. A gente vai ter que 5 é igual a 2x menos 3. Somando 3 dos dois lados, aqui fica 8, aqui fica 3 menos 3, então 0, fica só 2x. Agora dividindo por 2 dos dois lados, eu tenho que x é igual a 4. Essa foi voando, né? Gabarito letra A.